Nesta manhã eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as Escrituras Sagradas, a Santa Palavra do Senhor, no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, pois não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor que é o Rei da Glória, Pai, Senhor que é o único digno de honras e glórias, Senhor, Pai, que fez todas as coisas, Criador dos céus e da terra, o Senhor que escreveu a Tua própria palavra, Pai, e que nos deixou, Pai, para que andássemos segundo ela, para que andássemos, ó Pai, segundo os preceitos do Senhor, em obediência. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos deixa o consolo dela, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, é quem nos redimiu, nos tirou, ó Pai, das trevas, onde, ó Pai, não conhecíamos o Senhor, mas o Senhor nos trouxe para a Tua maravilhosa luz, Pai, nos dando, ó Pai, a vida e comunhão com os irmãos, com o Senhor, restaurando a nossa comunhão e amizade com o Senhor. Nós que éramos, por natureza, ó Pai, inimigos do Senhor, o Senhor nos fez filhos, Pai. Bendito é o Senhor. Dá-nos a Tua palavra nessa manhã, ilumina-nos, ó Pai, para que em tudo que fizermos, falarmos aqui, possa ser para a honra e glória do Teu nome e possa edificar a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, este salmo ele é muito interessante porque ele está bem ali no centro de uma série de salmos chamados de cânticos de romagem, né? Aqueles cânticos, a maioria dos irmãos aqui eu acho que sabem, eram os salmos de peregrinação, onde o povo cantava este salmo quando eles iam peregrinando até Jerusalém para cultuar a Deus, para cultuar o Senhor. Então ele é chamado de salmo de romagem, salmo de subida, degraus, né? Cada degrau você canta um salmo, mais um degrau canta outro salmo, e assim você ia cantando os salmos até chegar no local de culto ao Senhor. Por isso ele é chamado, essa sequência do salmo de número 120 até o número 134, é chamado de salmo de romagem, salmo de ascensão, de subida até Jerusalém, até a casa do Senhor, para adoração. E aqui nesse Salmo 127, está bem na divisão entre os 15 salmos que compõem essa sequência. Nós temos os 7 primeiros, depois temos o Salmo 127 e depois os outros 7 salmos, na segunda parte. E é importante dizer isso, irmãos, porque hoje nós estamos na casa do Senhor para adorar o Senhor, para cultuar, para aprender mais dele. E é interessante que o povo ia cantando as Escrituras, ia cantando salmos, até chegar no local do culto. E se a gente voltar, né, mais uma página aí nas nossas Bíblias, vocês vão perceber que esses salmos que antecedem ao Salmo 127, eles vão contando das diversas providências que o Senhor teve para com o seu povo, os livrando. Então, os salmos anteriores vão chegando até o tempo cantando ali as vitórias que Deus os concedeu. Aí você observe, aí por exemplo,
No Salmo 120, na minha angústia clamo ao Senhor, Ele me ouve. Ele me livra dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Se você for no 121, né, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E tem até um canto que diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele para ali, né? Olha para o monte, olha para o monte. Eu pedi ao pessoal da igreja, para de cantar dessa forma, porque o nosso socorro não está no monte, nosso socorro está no Senhor. É como diz o Salmo 21, o versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí continua no Salmo 122, mostrando que esse canto de romagem, a alegria do povo era estar indo para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. E aí vai para o 123, no 124 é interessante também, ele continua cantando as diversas vitórias. E ele canta, não fosse o Senhor, no Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, esse é o povo de Deus que eu diga, Israel é o povo de Deus, Jerusalém, depois nós vamos ver com mais detalhes, mas quando você fala Jerusalém nas Escrituras, é uma linguagem bíblica apontando para a igreja. Leia lá, depois a gente pode ler o Apocalipse 21, a nova Jerusalém, a noiva do Senhor. Então, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel, o povo de Deus que eu diga, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Mas o Senhor estava ao nosso lado, o Senhor estava ao nosso lado, e o povo ia subindo para Jerusalém, cantando esses cânticos. No 125, ele fala, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. O povo de Deus tem que ser um povo firme, como os montes ali de Sião. O monte não mexe, né? Você pode tentar mexer o monte, ele não vai mexer. O povo de Deus tem que ser assim, não se mover da palavra do Senhor. No Salmo 119, que está um pouco antes aqui dessa sequência, né, do Salmo de romagem, mas faz parte do livro 5, né, dos livros de Salmo. Ele fala, os teus preceitos, Senhor, nós iremos cumprir à risca, ali na linha, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim deve ser a igreja do Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, como ao redor da sua igreja, ali está o Senhor. E aí, ele fala também no 126, quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Lembre que o povo aqui também estava num contexto aqui, onde eles tinham retornado de anos de servidão na Babilônia, 70 anos ali, como escravos. E quando o Senhor restaura a sorte dele, restaura ele, o povo, a sua terra, o salmista então canta aqui, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo de Deus, então, ele é assim, ele sai cantando as verdades, e esses salmos que antecedem ao 127, eles vêm lembrando de todas essas verdades, como o Senhor livrou o povo. Então, ele entra aqui agora no Salmo 127. Eu fiz comentários sobre os salmos que antecedem, irmãos, porque às vezes a gente lê o Salmo 127 e a gente traz ele todo por poderia dizer assim, um viés, né? Humanista, materialista. A gente lê ele porque a gente quer as bênçãos do Senhor materiais. Mas esse salmo aqui, 127, ele é como uma pregação no meio do culto,
onde você vem falando das vitórias do Senhor, das providências do Senhor, do sofrimento que nós passamos, dos consolos que o Senhor nos traz. E aí ele traz essa palavra aqui: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E muitas vezes a gente fica pensando, porque nós não edificamos a nossa casa conforme o Senhor nos ensina. Aí eu penso nesses salmos anteriores, sabe? É porque muitas vezes nós não temos fé no Senhor, sabe, irmãos? E é por esse ponto de vista, por esse viés, é que eu gostaria que os irmãos enxergassem essa ordem do Senhor aqui: olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam, em vão vigia a sentinela. Porque muitas vezes nós seguimos os conselhos de ímpios, quando nós vamos tratar das coisas nossas, do nosso trabalho, da nossa casa. A nossa Bíblia, né, ela tem a minha está dessa grossurinha aqui, mas quantas vezes a gente vê Bíblias aí de irmãos aí, né, que vão seguir conselho de ímpio: é o livro de fulano de tal, é o curso que eu fiz lá não sei aonde da minha escola, é não sei o que e tal. Daí a pouco a Bíblia dele está dessa grossura assim, só que a metade é Bíblia, a outra metade é conselho de ímpio. E assim nós vamos tentando edificar a nossa casa, baseado em conselho de ímpios. Jesus disse que aquela casa que foi construída sob a areia, quando vem o vento, quando vem a tempestade, ela não fica de pé. Às vezes os ímpios tentam nos ensinar como criar nossos filhos, e muitas vezes nós achamos bonitinho. Aí tem até a lei, né? Não sei nem se eu posso falar daqui, mas está sendo gravado aí, mas pastor Milton depois edita. Vem a lei da palmadinha dizendo para você: olha, não chegue a vara perto do seu filho. Esse é o conselho psicopedagogo aí e outras coisas mais. A lei, as Escrituras ensinam que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Eu obedeço a lei. Nós temos que sermos cidadãos que obedecem às autoridades, a lei. Mas quando a lei vem contra a palavra do Senhor, importa obedecer a palavra do Senhor. Como você edifica a sua casa? Como você cria os seus filhos? Segundo as Escrituras ou segundo os conselhos de ímpios? É o primeiro ponto que esse texto diz: como nós edificamos a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você vai edificar a sua casa sobre a areia, sobre um nada, o vão, né? Um vazio. É isso? É isso que nós queremos para nossas casas? Olha, irmãos, às vezes a gente vê isso, né? E quando as Escrituras nos dão uma ordem e o mundo nos dá outra ordem que vai de encontro e a gente obedece a do mundo, normalmente, fatalmente dá errado. E na minha casa nós somos 8 irmãos. Meu pai e minha mãe nunca apartou a vara. Nós nunca ficamos revoltados com meu pai, com a minha mãe. Ao contrário, nós os amávamos mais ainda. Não estou aqui dizendo que você deve aí espancar seu filho, nem nada disso, nada. Mas às vezes é preciso de corrigi-los, conforme as Escrituras. Você fala, conversa, né? Às vezes quando o pai vai ali fora e dá uma chinelada naquele lugar mais macio do filho, né? Onde deve ser feito, né? Não de forma errada,
Aí o irmão chega, não, coitadinho, mas ele não sabe que tem 6 meses que você está ali, já conversando, né? Eu digo isso porque nós temos muitas crianças aqui na igreja, muitos pais com filhos novos. Eu agora já estou com 60 anos de idade, né? Sou formalmente idoso, então acho que a Cristina fala que depois que eu peguei aquele cartãozinho de idoso, eu fiquei impossível, né? Mas, sabe, irmãos, mas a gente que ganha os cabelinhos brancos, né? A gente fica mais velho um pouco, é preciso os irmãos ouvirem a gente. E você já está ali já falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Quando você faz, aí você agora chegou a hora de corrigir com dor física, porque senão não vai escutar. Aí chega lá aquele irmão caridoso, carinhoso, mais crente, né? Fala, faz isso, né? Mas a Escritura manda você corrigir seu filho, não a parte dele a vara. As Escrituras nos ordena edificar a nossa casa, ensinando nossos filhos no caminho em que deve andar. E quando ele for velho, ele não vai se apartar do caminho. As Escrituras nos ordena a inculcar a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Às vezes, a última coisa que o nosso filho nos vê fazendo é lendo as Escrituras. Muitas vezes, a última coisa que ele te vê é orando. Seu filho te vê orando de madrugada pela igreja? Estou falando para você acordar de madrugada. Acorda, vai meio-dia, então, em vez de dormir depois do almoço, bota seu joelho no chão, ou de pé mesmo, sentado, chama seu filho e ora com a sua família, lê as Escrituras com a sua família. Nossos filhos precisam nos ver como nós agimos com relação às Escrituras sagradas. Porque, com base em que então eu estou edificando a minha casa, meu lar? Com base nos princípios do mundo, dos ímpios? Quando eu vou matricular meu filho na escola, ou vou aconselhá-lo sobre as questões de estudos, como eu aconselho meu filho, minha filha? Como? Para ele ter a melhor profissão e ter os melhores salários, para continuar uma vida, como a gente costuma dizer, com a mesma qualidade que ele está acostumado a ter? Você não pode cair sua qualidade de vida, não. Ora, irmãos, não é assim que as Escrituras nos ensinam. Nós inculcamos nos nossos filhos a palavra do Senhor. Nós inculcamos nos nossos filhos que eles devem trabalhar arduamente, eles devem lutar pelo seu pão de cada dia, e o seu trabalho deve ser feito para a glória do Senhor. O crente é como aquela pessoa que foi regenerada, que nasceu da divina semente do Espírito Santo de Deus. Nós agora somos templos do Espírito Santo. Nós nos movemos, andamos, e tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. E nós temos que ensinar para os nossos filhos que a sua profissão também é para a glória do Senhor. É pecado ganhar mais? Não. Você precisa trabalhar duro para ser um ótimo funcionário, para ser exemplo, para ser um crente, para as pessoas possam ver em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quanto maior o seu salário, melhor é, para que você sustente a casa do Senhor, sustente os missionários. Agora há pouco nós tivemos notícia de um missionário que se recusou a sair daquele país, de parar de falar da palavra de Deus, um país que não tem o Evangelho. E depois, eles não podem dizer o país, porque é país muçulmano, mas aquele irmão, aquele pastor, foi encontrado morto, carbonizado. Tiveram que tirar os ossos dele ele conseguiu tirar a família dele.
Agora, irmãos, irmão nosso aqui da APMT, da Agência Presbiteriana, não estamos longe não. E esses irmãos estão lá dando a sua vida, e eu agora estou aqui ganhando meu salário, vivendo nas minhas casas, como diz lá o profeta Ageu, em casas paineladas, querendo um carro novo, que pode querer, não tem problema, se Deus te deu, é uma bênção, agradece a Deus todos os dias, e usa o seu carro para a glória de Deus. Esse irmão só vai lá buscar o pastor, você pega seu carro zerinho e vai lá, né, Luiz? Pega os... Nossos bens são do Senhor, são para o Senhor, para a glória dele. Como é que eu faço quando eu vou ensinar aos meus filhos o tipo de profissão que ele tem que escolher? Escolha uma profissão onde você vai glorificar o nome do Senhor, onde você vai poder servir ao Senhor. Quando a Sarinha veio me perguntar, eu disse para ela: filha, você pode fazer a faculdade que você quiser, desde que não seja na área de humanas, vai procurar alguma área que você vai produzir. Outra área aí você pede sua avó, seu avô para pagar aqui ou não. Arrume uma profissão onde você vai produzir, onde você vai poder servir a Deus, onde você vai poder glorificar o nome de Deus com o seu trabalho. Seja sempre um ótimo funcionário. Aquele que roubava não rouba mais, né? Aquele que mentia não menta mais. Aquele que é nascido da divina semente é assim. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que olhava com intenção impura para a mulher do próximo não olha mais. Por isso eu acho esquisito o crente ainda ter que discutir essas coisas. Mas o segundo ponto aqui, irmãos, ele fala também que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui nesse ponto eu queria trazer essa ideia aqui de cidade. Gostaria que os irmãos abrissem as escrituras sagradas aí em Apocalipse 21. Às vezes a gente perde um pouco esse linguajar bíblico, sabe, irmãos? A gente tem medo de usar de alegorias nas escrituras, realmente precisa ser um teólogo assim mais bem formado do que eu para usar de alegorias, né? Eu como engenheiro. Mas às vezes a gente precisa entender o idioma bíblico, vamos dizer assim, né? A biblioteca, o vocabulário bíblico, né? Quando a Bíblia está falando de cidade, às vezes está falando de cidade mesmo, como nesse texto aqui, mas normalmente ela aponta para uma cidade especial, quando ela fala da cidade do povo de Deus. E olha como ela diz aí em Apocalipse 21, ela diz assim: olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, como? Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é o esposo? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, que é o próprio Senhor Jesus. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu a quem tem sede darei de graça da fonte da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós ensinamos essas verdades para nossos filhos? Sobre a igreja do Senhor, sobre a cidade do Senhor, sobre a Nova Jerusalém? Ora, nós somos a Nova Jerusalém,
Nós, como igreja, estamos sendo adornados para ser recebido pelo nosso noivo, que é o Senhor Jesus. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Jesus é o início da nossa vida, o fim. Ele é o início de toda a criação, Ele é o fim de toda a criação. Nele tudo subsiste. Em Jesus todas as coisas subsistem. Sabe, irmãos? Olha, se Deus tirasse o Espírito dele, você que é templo do Espírito Santo, você que é crente, se Deus tirasse o Espírito dele de você por um segundo, por 2 minutinhos, você ia cometer as maiores atrocidades que você nem imagina, tão mal que nós somos, o efeito tão devastador que a queda nos causou. Lá em Efésios 2, no versículo 1, já começa o texto ali, falando, nós que éramos inimigos de Deus por natureza, Ele nos deu vida, através do seu Espírito, o Senhor nos abriu os olhos, e nós fomos nascidos de novo, regenerados de uma semente incorruptível, que é o próprio Espírito de Deus que habita em você, ainda não perfeitamente, mas quando nós o vemos como Ele é, face a face, nós seremos totalmente perfeitos, adornados perfeitamente, como pessoas e como igreja, nós estaremos então adornados. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, às vezes nós queremos proteger a igreja mais do que as escrituras sagradas, com nossos dogmas, com nossas... Às vezes eu costumo falar com alguns irmãos assim, mais supraconfessional, né? Às vezes a pessoa vai lá procurar alguma nova postura que ele quer para a igreja, ele não acha nas escrituras, eles vão lá na ata do rascunho da confissão de Westminster, lá da Assembleia. Ok, deve ir mesmo, a gente deve estudar como os irmãos tão nobres como os puritanos nos trouxeram as verdades do Senhor. Mas se nós acharmos que nós, com nossos conceitos, que nós é que vamos trazer novidades para dentro da igreja, nós é que vamos guardar a igreja, olha, irmão, nós estamos enganados. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só um jeito da gente sermos cooperadores, como as escrituras assim nos diz, né? Sermos cooperadores no Senhor nessa obra de guardar a igreja, guardar a cidade do Senhor, guardar a Nova Jerusalém do Senhor, que somos nós. Permanecendo em oração, leitura das escrituras. No próximo item aqui, que fala sobre o trabalho, eu poderia até, para adiantar um pouco aqui, mas aqueles que levantam cedo e vão dormir de madrugada, e as escrituras dizem que penosamente, com muito suor, ele granjeia a sua comida, e aqui diz que os seus amados ele dá enquanto dorme. A forma como nós temos para ser cooperadores é obedecendo ao Senhor para guardar a sua igreja. Muitas vezes nós deixamos de frequentar os trabalhos da igreja, e aí voltamos aos filhos, porque nós aí paramos de trazer nossos filhos para a igreja, porque nós queremos mais bens materiais, queremos aumentar a nossa qualidade de vida. Às vezes ficamos com inveja dos irmãos que têm mais que nós, às vezes que viajam para lugares melhores que os nossos lugares. Não é pecado nada disso, não é isso que eu quero dizer, sabe, irmão? É uma bênção muito grande você ser bem sucedido, porque você tem mais condições de contribuir com a igreja, Deus te dá. A Salomão teve as maiores riquezas, né? E a Escritura diz que nem os lírios dos campos foram vestidos, né? Foram mais bem vestidos que Salomão, então, não é disso que eu estou falando. Mas quando você coloca isso no seu coração e você começa a
afastar-se dos trabalhos do Senhor, da igreja do Senhor, para buscar essas coisas? Ora, você está fazendo isso para a glória de Deus? Você está glorificando a Deus buscando essas coisas? Mais do que as Escrituras? Mais do que guardar a cidade do Senhor? Também não estou dizendo que aqueles que às vezes só têm condições de trabalhar à noite, e às vezes aí não podem vir num culto de quarta-feira, né? Porque tem seus trabalhos, às vezes tem seus plantões, né? Se você tem um motivo justo, ok. Mas não busque motivo justo não busque motivo justo aí às custas de trazer seus filhos para a igreja, para ensinarem seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, estar presente nas reuniões de oração, nas reuniões de estudo bíblico, porque você está afastando seu filho da igreja, está afastando o seu filho da comunhão com os santos, está afastando seu filho de aprender mais das Escrituras. Como eu disse, na minha casa nós somos 8 irmãos. Nós somos criados assim. Toda quarta-feira estudo bíblico, sexta-feira reunião de oração, as semanas de oração às 5:30 da manhã. E lá estávamos nós, a família toda, meu pai, minha mãe. Nós nunca fomos obrigados a ir para a igreja. Meu pai nunca nos obrigou à igreja. A não ser quando nós éramos pequenos, né? Mas nós fomos crescendo. Sabe, irmãos, e quando chegou aquele momento difícil na nossa vida, na minha vida, eu posso falar da minha, né? Talvez dos meus irmãos conheçam alguma coisa, mas quando ali jogado na lama, afastado do Senhor, a palavra do Senhor vem aos nossos corações, aquelas quarta-feiras, aquelas reuniões de 5:30 da manhã, os cultos, os estudos matinais em casa, nos cultos domésticos, e a palavra do Senhor vem, e ela então descortina e nos traz de volta para casa. E ela diz: olha, não é aí seu lugar, meu filho, volta. E Deus te traz a volta. Por isso é importante nossos filhos estarem junto conosco. Se o Senhor não guardar a igreja, em vão nós vigiamos. Porque nós vigiamos junto com o Senhor, obedecendo as Escrituras. Às vezes, eu sei que os irmãos aqui, tem muitas igrejas aí que gostariam de ser como uma igreja dos irmãos, sabe? Já não acham uma igreja que presta um culto liturgicamente correto, conforme as Escrituras, em obediência. E nós sabemos dos irmãos, da vida dos irmãos, como os irmãos têm sido fiéis ao Senhor. E há um tempo, como eu frequento aqui muitas vezes, né, eu vi a quarta-feira aqui cheia esses bancos aqui. Hoje, às vezes, eu vejo a quarta-feira com menos irmãos. Será que nós desanimamos? Será que nós perdemos a fé? Ou arrumamos mais plantões? Nós guardamos a casa do Senhor, a cidade do Senhor, a igreja do Senhor, andando unidos, sabe, irmão? Se você for no Salmo, lá no Salmo de número 34, se eu não me engano, ele diz: como é bom que os irmãos vivam em união, é como a barba de Arão, que desce para a gola, né, e das suas vestes, ali representando o Senhor. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Eu me perdi aqui no texto, mas sabe, irmão, a igreja não pode não viver em união. A igreja tem que estar unida, frequentando os trabalhos. É assim que o Senhor vai guardar a sua igreja, é assim que o Senhor conta com os seus filhos, andando em obediência. E então, ele fala assim: olha, aos seus ele o dá enquanto dormem.
quando ele vai falar aqui do trabalho penoso, quando a gente abandona a nossa casa, nossos filhos, muitas vezes para estar no trabalho, para ganhar mais, abandonamos a igreja para ganhar mais, e o Senhor fala assim: olha, aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, cuidando da sua casa, da sua igreja, como o Senhor nos ordena, Deus está abrindo as portas para o Senhor, para você. Pode ficar tranquilo, irmãos. Deus vai abrir as portas para você. Eu era empregado de uma grande empresa, e lá naquela grande empresa, na Oi, na Telemar, né? Como engenheiro ali, nós que somos engenheiros, né? E foi me ofertado um curso ali muito requerido ali, muito almejado pelo pessoal, para alcançar níveis de gerências e de diretorias na grande empresa. E sabe, irmãos, eu era bem novo ainda, mas aquele MBA que me foi ofertado, era no Brasil mesmo, mas era uma das escolas mais requeridas aí de MBA nacional, né? E as empresas estavam na moda contratar gerentes e diretores que tinham um cursinho ali. Aí quando me veio aquela oferta de bolsa integral para estudar ali, durante 1 ano e meio, 2 anos naquele curso, quando eu fui me matricular na escola, era às quartas-feiras e quintas-feiras. Aí eu falei: olha, não tem na segunda e na terça? Não tem, só tem turma quarta e quinta. E na sexta para o sábado, tem? Também não tem. Eu falei: aí complicou, porque quarta-feira eu estou fazendo meu curso de teologia lá no estudo bíblico, todas as quarta-feiras, com o pastor José João, JJ. Quarta-feira é o dia de estudo bíblico e reunião de oração na minha igreja. Infelizmente eu não posso. Eu sei que parece muito duro para muitos irmãos, e parece até fanatismo, sabe, irmãos, mas naquela época ali eu pensava, é muito importante para nós ali aqueles momentos de orações ali pela igreja, estudo bíblico. Eu recusei. Nesse dia aí, já tem compromisso, não vou. Passado alguns dias, um mês, 2 meses, fui procurar de novo. Me vieram com outra oferta, um MBA também, outra escola renomada, e era sexta-feira e o sábado. Você vai ficar sábado o dia inteiro lá? Eu conversei com a Cristina, minha esposa, tem problema? Ela: não. Então, passei minha sexta-feira e meu sábado inteiro fazendo curso. Olha como Deus abre as portas. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme, irmãos. Me perdoe, não, eu estou fazendo isso para a glória do Senhor. Não é que ninguém me perdoa, não. Estou dando exemplo de quem tem 60 anos de idade. Sabe, irmãos, às vezes o mundo nos faz ofertas aí que vai nos afastar de Deus, você precisa recusar, ter coragem. Esses salmos anteriores, por isso que eu li eles vão mostrando como o Senhor é que restaura a sorte de Sião, como o Senhor que nos livra dos laços do passarinheiro. São salmos que vai dizendo: olha, para você cuidar da sua casa, do seu lar, da sua igreja, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai viver a vida do crente sem ter fé? As Escrituras nos dizem que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. E eu aqui digo, irmãos, tenham fé no Senhor, não aparte 1 centímetro das Escrituras do Senhor, não deixe os trabalhos do Senhor para ganhar essa vida aqui. Aquele que quiser ganhar a vida aqui, perdê-la-á, mas aquele que perder por minha causa, esse vai ganhar. E você não vai perder nada. Eu perdi alguma coisa deixando aquele curso? Me chamaram de louco. Eu falei: não sou louco, não, eu sirvo ao Senhor. Olha, irmãos,
E aí ele diz assim: olha, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são uma grande bênção, sabe, irmãos? Quando eu chego aqui na igreja e vejo tanta criança assim, tantas mães grávidas, nasce um, daí a pouco a mãe tem outras mães grávidas de novo. E às vezes os irmãos estão aqui na igreja, no dia a dia, e às vezes percebe, sabe, irmãos? Eu já venho aqui frequentando a igreja desde quando nós voltamos de Brasília. Quando eu estou aqui em Vitória, eu sempre frequento a igreja aqui. E eu lembro que tinha pouquinhas pessoas aqui, a igreja vai enchendo, vai chegando mais gente. E Deus vai... Felipe era pequenininho, tinha os pequenininhos ali, os filhos do nosso irmão também. E eles já estão grandinhos, já vem os novos bebês. Sabe, irmão, talvez os irmãos não percebam, mas isso é um dos principais sinais de que Deus tem abençoado essa igreja, que Deus tem feito essa igreja prosperar no Senhor. Quando a igreja não nasce criança, não nasce filhos, e nossos filhos são aqueles rebentos, como diz aqui, rebentos das oliveiras, né? Na sua casa, como diz o Salmo 128, os filhos são que preenchem a igreja, eles são os futuros e os presentes também, né? Sacerdotes da aliança, da continuidade da aliança do Senhor com a família. São nossos filhos que são onde são inculcados então a palavra do Senhor, o temor do Senhor, e eles vão continuar a obra de levar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor para as novas gerações. São eles, mas eles devem ser como uma flecha, né? E na mão do guerreiro aqui, o guerreiro deve ser treinado, e a flecha deve ser bem afiada, para acertar o alvo, e os nossos filhos devem ser bem treinados, para acertar o alvo, para andar conforme a palavra do Senhor, e bem treinados, quando crescerem, não vão se desviar do caminho do Senhor, quando for velho. É isso que diz a Escritura, você crê nisso? Ora, se nós não cremos nisso, vamos tirar, vamos rasgar isso aqui das Escrituras. Só que não. Aqueles que quiserem crer, creiam e verão. Quando crescerem, quando já forem velhos, não se desviarão desse caminho. Mas quando nós ensinamos os nossos filhos segundo os conselhos de ímpio, se prepare para ver seus filhos fora da igreja e longe do Senhor. Mas ele diz aqui que os filhos são a herança do Senhor, e é um galardão, um presente que Deus nos dá, para que na nossa velhice nós tenhamos também quem vai nos proteger, vai nos consolar, né? Vai estar junto conosco na nossa velhice. É assim são os filhos. Os filhos são a grande bênção do Senhor para nossas vidas. Feliz aquele que enche deles a sua aljava, assim diz as Escrituras. E sabe, irmãos, gostaria de encerrar aqui lendo o Salmo 128. Depois vocês vão ver que os outros salmos de romagem, a partir do 129, já são salmos como se fosse uma confissão de fé. Não uma confissão de fé de Westminster, mas um período de confissão, onde eles vão se colocando diante do Senhor. Olha, Senhor, das profundezas, do Salmo 130, das profundezas clamo a Ti, Senhor, escuta a minha voz, Senhor. Salmo 133, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Salmo 132, ele fala, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações.
Salmo 129 fala: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E assim ele vai falando. O salmo que eu li aquela hora é o Salmo 133, né? Ó, como bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, para a qual desce para a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. O povo vem cantando os salmos, tem a mensagem de confiança e de fé, que a sua casa será bem sucedida. Tem o momento aqui agora de confissão, e depois vai passar para os salmos aqui, até chegar no 150, onde o povo está sempre louvando ao Senhor, louvando. Mas nesse Salmo 128, que eu considero uma continuidade do Salmo 127, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui agora ele está mostrando como vão se cumprir as promessas feitas lá nos salmos anteriores, e se você cumprir aquilo que Deus está pedindo, está ordenando aqui no Salmo 127, ele fala: olha, você vai ser bem-aventurado se você temer o Senhor e se andar nos caminhos do Senhor. Versículo 2, quando falou do trabalho lá: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Não precisa você ficar aí levantando de madrugada, acordando cedo e dormindo de madrugada. Hoje eu acho que é diferente, né? Às vezes a pessoa fica até de madrugada e acorda tarde, né? Mas aqui o Salmo diz: acorda cedo, né? E vai até tarde. Mas você não precisa acordar cedo demais e até tarde, mas pode acordar cedo, trabalha suas 8 horas. Confia. Se precisa trabalhar 10, você trabalha para não ser pesado para o irmão. Mas ele continua. Olha que bênção, irmãos, no 128, versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. É claro que os tempos mudaram um pouco, né? Lá em casa, na roda da mesa do meu pai e lá da minha mãe, eram 8 filhos, mais uma prima de criação, que meu pai pegou para criar, mais os empregados, aquela mesa com as 13 pessoas. Imagina o tamanho da mesa lá em casa, todo dia de manhã. E no domingo que vinham os irmãos da igreja também almoçar lá em casa. Nós guardávamos o Senhor, né? O dia do Senhor, não ligava a televisão, não ia para clube, não ia assistir jogo no dia do Senhor, nada disso. Isso eu nem toquei nesse assunto aqui, né? Deixar para o pastor Milton. Nós guardávamos de fato o dia do Senhor. Almoço, minha mãe já preparava algumas coisas no domingo. Domingo a gente só fazia o arremate, e o arremate era para 15, 13, 10, 12 pessoas na mesa. E os filhos ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 5, 128. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja a prosperidade da tua igreja. Quando chegaram aqui, a igreja aqui tinha poucos membros, vai crescendo, e vai nascendo filhos, e a igreja vai crescendo. Como o Senhor vai abençoando a igreja que presta um culto conforme o Senhor ordenou, que vive em oração, que vive em jejum. Para que veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Sabe, irmãos, qual a igreja que nós queremos para os nossos filhos? É essa igreja aqui? Onde Deus vai trazer a prosperidade para ela espiritual, né? Claro. É uma igreja cheia de paz. Às vezes vai ter problema, mas uma igreja que teme ao Senhor anda unida, como diz aqui o Salmo 133, ali ordena o Senhor a sua bênção. Qual a igreja que nós queremos para nossos filhos? A igreja que nós queremos para nossos filhos, ela será mais pura, menos pura?
Vai ser uma igreja que segue os caminhos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, ou aquela que já não liga muito para os ensinos, está mais preocupada em ganhar a vida aqui? Qual o tipo de igreja que nós queremos para os nossos filhos? Olha, quando eu vejo as crianças aqui no culto, é uma alegria tremenda. Na nossa igreja em Venda Nova também, há muito tempo nós deixamos de afrontar nossas crianças, tirá-las do culto. Porque aqui é que elas aprendem a cultuar a Deus, servir ao Senhor, com o exemplo de vocês cultuando ao Senhor. Então, quando você não traz seus filhos da igreja, você está deixando de ensinar o filho. Às vezes o filho está lá com um dos irmãos, está caminhando ali, eu dormi aqui debaixo do púlpito, como eu disse para os irmãos. E tudo isso Deus está ensinando seus filhos a cultuar o Senhor. Às vezes alguns incomodam com os gritinhos das crianças, a mim não incomoda nada, eu fico alegre quando eu ouço esses gritos. É claro que a mãe, quando o filho está muito agitado, deve, sabedoria. Mas eu deixo o pastor Milton. Mas seus filhos estão aprendendo. Eu fico pensando naquela passagem onde Maria vai visitar Isabel, e ali ela grávida do nosso Senhor, onde ela foi ali habitada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ali estava o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, nosso Senhor, na barriga de Maria. E ela chegou de frente para Isabel, e lá estava Isabel grávida de João Batista. E quando ela chegou, João Batista, as escrituras nos dão conta de que João Batista se estremeceu lá no ventre da mãe. Ora, quem falou com João Batista que era o Filho de Deus, o próprio Emanuel que estava ali no ventre de Maria? Quem? Senão o próprio Espírito Santo de Deus. Nossos filhos aqui, irmãos, às vezes eu estou trazendo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Espero que a maioria dos irmãos estejam sendo edificados e aprendendo essa palavra. Mas às vezes nós queremos trazer uma palavra, não vou tirar meu filho do culto, porque vai ter na linguagem dele. Mas não existe linguagem nesse mundo que vai trazer a palavra do Senhor ao coração, nem meu, nem seu, nem de você, e nem das nossas crianças, se não for a linguagem do próprio Espírito Santo de Deus que descortina nossas mentes, as nossas vistas, as nossas visões, e na nossa mente, e nos ensina a própria palavra. É o Espírito Santo de Deus que nos convence da palavra, nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus, que é o próprio Cristo, que cumpriu a justiça de Deus, e do juízo de Deus sobre todo aquele que não recebe seu Filho como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que fala aos nossos bebês. O mais tenro bebezinho lá, é o Senhor que fala ao coração dele. Eu posso ser o pregador aqui com a maior eloquência e capacidade pedagógica aqui, foi todo mundo frio para casa de novo. Porque se o Espírito de Deus não falar, e ele fala ao coração do mais velho, do mais jovem, do adolescente, do jovem, e fala também das nossas criancinhas. Elas estão aprendendo a cultuar o Senhor, com certeza. Ela está ali andando com o Tiago ali, e está olhando para mim. Você acha que Deus não está ali tocando no coração dela? Isso é muita petulância, achar que Deus não está falando no coração dela, Ele está falando ao seu. Porque Deus fala ao coração de quem Ele quer. Assim como Ele falou ali ao coração de João Batista, ainda no ventre da mãe. Deus revelou a João Batista, olha, no outro ventre, no ventre de Maria, está o Filho de Deus, Senhor dos Senhores, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se deu em nosso lugar, como nosso irmão Tito orou ali. Olha, irmão, às vezes nós vivemos aquele evangelho lá de Mel Gibson, né, de cinema. Cuidado. Às vezes nós achamos que o sofrimento de Cristo foi aquela coroa de espinho.
E foi humilhação, foi sofrimento. Mas quando Jesus derramou ali no solo, ali no chão, o suor, como que gotas de sangue caindo no chão ali, tamanha era a agonia do nosso Senhor. Não pensem vocês, quando Ele ora ao Senhor, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Não pensemos nós, que o Senhor estava com medo daquela cruz. Não pensemos nós que o Senhor estava com medo de ser esmurrado por aqueles soldados que esmurravam nosso Senhor. Muito menos de carregar aquela cruz. Não. Jesus, bem pouco antes, tinha dito que o corpo nada é, que preocupe com aquele que pode mandar para o inferno, tanto o corpo como a alma. Preocupe com aquele que pode mandar sua alma para o inferno, não com o corpo. Jesus não estava, irmãos, de forma alguma ali. Mas a agonia do nosso Senhor, você vai lá em Hebreus 5, né, e você vai notar que nosso Senhor, Ele que era perfeito. O pastor Mark Jones, doutor Mark Jones, explica isso bem. Como assim o perfeito precisa ser aperfeiçoado, né? Se abre em Hebreus 5, né? Você vai ver que ele foi aperfeiçoado no seu sofrimento. Que sofrimento? O sofrimento da sua morte. Que morte? E o Dr. Mark Jones, ele nos ensina ali, quando ele esteve no Brasil, ele também ensina naquele livro O Conhecimento de Cristo, um pouco ali. Mas aqui ao vivo com a gente, ele detalhou um pouco mais, ele lembra ali que Jesus, que era perfeito, ele, entre aspas, precisou de ser aperfeiçoado, no sentido de que ele jamais havia se separado do Pai. E a agonia do nosso Senhor era porque, por minha causa, por sua causa, por causa de cada um de nós, ele se faria maldito naquela cruz, levando todos os pecados da sua igreja sobre si. E o Pai não pode conviver com o pecado. Deus Pai não se mistura com o pecado. E naquele momento o Senhor clama: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado, é o seu consumo ali. E ele experimenta o mais terrível agonia que ele poderia experimentar, que é se ver de forma inédita a separação com seu Pai, do qual ele nunca havia se apartado. E por alguns momentos o Senhor experimenta o inferno, a morte, a separação do Pai, por minha causa, por causa dos irmãos, por causa da sua igreja. Por isso ele agonizava, por isso ele suava gotas de sangue. Sabe, irmãos, o privilégio que nós temos de ter sido escolhidos pelo Senhor, nos trazido para junto do seu povo, para andarmos, como diz o Salmo 133, unidos e servindo ao Senhor. É um privilégio muito grande. Não perca essa oportunidade e não negue isso aos seus filhos. Não faça isso com seus filhos, com nossos filhos. Que Deus assim possa nos abençoar e que esse salmo possa nos ensinar um pouco mais da palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer para que possamos andar em obediência à sua palavra. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. Mas como nós já temos o Senhor conosco, então tenha fé. Tenha fé. Nunca duvide da palavra do Senhor. Nunca duvide da palavra do Senhor. Não se aparte dela, como aqueles que fizeram lá no deserto. Porque duvidaram do Senhor, não puderam entrar no descanso do Senhor. Não sejamos assim. Que Deus assim possa abençoar essa igreja. Eu falo assim para estimular os irmãos, exortar e consolar os irmãos, que eu sei que essa igreja é uma igreja que anda nos caminhos do Senhor. E tem sido exemplo para nossas vidas. Que assim o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, e abençoar essa igreja, e abençoar nossas casas.